Glória a Deus. Amém, igreja? Encontraram aí? Salmo 37? Glória a Deus. Preste atenção, para você entender a palavra de Deus. Algumas Bíblias têm um texto, o nome do texto, do título da palavra. Está escrito assim, ó: temporária a felicidade dos perversos. Diga glória a Deus. Vamos lá, o salmista Davi, ele começa o salmo dizendo assim, ó: não te indigneis por causa dos maus feitores, e nem tem inveja dos que praticam o quê? A iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como o quê? Como a relva, e murcharão como a erva o quê? Verde. Confia no Senhor e faz o quê? E faz o quê? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da mentira. Não é mentira não? Então vamos lá de novo. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o quê? E Ele o quê? Tudo fará, ou mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrite por causa dos homens que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor e te impacientes, certamente isso o que? Acabará o que? Mal, porque os malfeitores serão exterminados, diga glória a Deus. Mas os que esperam no Senhor vai possuir o que? A terra, possuirão a terra, mas um pouco de tempo já não existirá ímpio, procurará o seu lugar e não o que? Achará, diga glória a Deus. Pulando um pouco para o versículo 23, o Senhor firma o passo do homem bom, no seu caminho ele o que? Se compraz, se cair, não ficará o que? Prostrado, porque o Senhor segura pela mão, diga glória a Deus. Fui moço e agora, aliás, fui e já agora sou o que? Sou velho, fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi um justo ser o que? Ser o que? Desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o que? O pão. É sempre compassivo a emprestar, e a sua descendência será uma o que? Uma o que, igreja? Uma bênção, diga glória a Deus. Nós vamos até aí. O Salmo 37, ele é grande, amém, pessoal? Eu peguei alguns versículos, mas se você ler ele inteiro, você vai ver que esse salmo ele é muito forte. Na verdade, esse salmo ele é uma receita. Ele é o quê? Uma receita. Se você seguir só esses versículos que acabamos de ler, você vai ser uma benção. Mas eu quero explicar para você. Aqui o salmista Davi, nesse Salmo 37, ele começa o salmo dizendo assim: não te indigneis por causa dos maus, e nem tenhas o que? Inveja dos que praticam o que? A iniquidade. Olha aqui para o apóstolo. O que Deus quer dizer com isso? Nós que buscamos a Deus,
e que serve o Senhor, muitas das vezes nós, olhando, porque eu digo isso porque eu também já fiz isso, diga glória a Deus, e não tenho vergonha de dizer, muitas das vezes nós olhamos para o ímpio, olhando para quem? Para o ímpio. Como assim, apóstolo? Por exemplo, aqui a Bíblia diz para a gente não ficar indignado, irado, nervoso, por causa dos malfeitores, por causa do ímpio, por causa do perverso, diga glória a Deus. E muitas das vezes as pessoas que buscam a Deus, olha para o ímpio, olha para o perturbado e fala, poxa Deus, eu digo isso porque eu já fiz isso. Senhor, não é justo. O cara prospera e eu não. O cara é perturbado, o cara é demoniado, o cara é macumbeiro, o cara é prostituto, o cara é adúltero, o cara é vagabundo. E o cara está aí, está prosperando, está com a vida boa, porque é o que nossos olhos vê. E a gente fica indignado com isso. Quem já fez isso? Quem já fez? Deixa eu ver os santos. Parece que na igreja tem santo. Quem já fez isso? Eu já fiz um monte de vezes, não tenho vergonha de dizer. Hoje não. Hoje não. Não faço isso. Mas eu já fiz muito na minha imaturidade no Evangelho, eu já fiz muito isso. E quando a gente começa no Evangelho, começa na obra de Deus, particularmente nós que trabalhamos na santidade, nós olha, porque nós se compara, nós buscamos a Deus, fazemos o que é correto, estou na casa do Senhor todo dia, faço a obra de Deus com o maior amor, com o maior carinho, cuido do povo, e esse desgraçado não faz nada direito, só faz o que é errado, mas está aí com a vida o quê? Boa. Só que a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, para a gente não se indignar, não olhar para esse que pratica iniquidade. Engraçado que a Bíblia ainda fala de iniquidade. Iniquidade é pecado consciente. Então é justamente aquilo que eu acabei de falar. Deus, Ele quer que nós entenda, para nós não ter inveja desses que prosperam em seu caminho. Por quê? Porque o próprio salmista, ele fala, e ele responde no mesmo salmo, dizendo, pois eles em breve, definharão como o quê? Como a relva, e murcharão como a erva verde. Quer que eu traduzo para você? Esses daí, pessoal, eu vou ser bem sincero para você, pode até estar bem por um lado da vida deles, é que você nunca sentou com ele, para perguntar para eles se eles são felizes em todas as áreas. Eles podem até prosperar financeiramente, mas tem uma família desgraçada, tem um casamento desgraçado, é uma briga na família. Eu conheci líderes evangélicos famosos, que até hoje são, que você olha para ele assim, nossa, que maravilha, deve ter uma família excelente. Tem nada, é uma porcaria de família. Só que o cara é multidão, prospera, mas por outro lado faz um monte de coisa errada. Quem está lá, estava lá, sabe o que eu estou falando? Faz um monte de coisa errada, mas está aí. Só que a Bíblia nos ensina que esses tipos de pessoas, sabe onde vai ser o reino deles? Quem sabe? Quem sabe? É só na terra e depois daqui é direto para o inferno. Não vai herdar mais nada. Não vai herdar mais nada. E a Bíblia diz aqui que eles vão murchar como a folha verde, como a erva verde, e vão definhar como a relva. Ou seja, esses aí, meu amigo,
esses aí vão apodrecer, esses daí não têm salvação. Você não precisa ter inveja deles, sabe por quê? Você tem salvação e eles não vão ter. Ah, pô, mas estão prosperando, mas espera aí que nós vamos chegar lá. Você está preocupado porque estão se destacando aí? Você está preocupado porque parece que não está acontecendo nada com eles? Eu acabei de dizer para vocês que esses aí, eles podem estar aparentemente por um lado da vida deles, parece que está tudo bem, mas você não vive com eles 24 horas. Você não sabe como é que é essas pessoas. Às vezes nem dormir essas pessoas dormem, você pelo menos dorme. Esses tipos de pessoas, elas não têm paz, igreja. Então não precisa você ter inveja deles. Deus não quer você assim. Não se compara com eles. Não fica se comparando, não. Porque às vezes nós se comparamos assim, eu sou de Deus, o cara é do diabo, e o cara vai e eu não vou. Não se fica se comparando, não. Porque você tem algo que ele não tem. Diga glória a Deus. E eu vou dizer só uma coisa que você tem que eles não têm. Você tem um temor de Deus dentro de você. E eles não têm, por isso que eles fazem o que fazem. Esses daí a Bíblia fala que esse aí chama, esses tipos de pessoa de mente cauterizada, estão fazendo o que é errado e estão achando que é o quê? Que é certo. Então a Bíblia está dizendo aqui para você não ter inveja deles. Esquece esse povo. Esquece. E olha o que o salmista Davi, ele fala para você poder esquecer o perverso, esquecer o ímpio, para você não ficar olhando para eles. Olha o que o salmista Davi fala nesse salmo, no versículo 3, ele fala assim: confia no e faz o bem, habita na terra e alimenta do quê? Fala a verdade, fala a verdade, presta atenção para você entender. Por isso que eu falo que esse salmo aqui é um salmo abençoado. É um salmo completo. Ele fala, confia no Senhor e faz o bem. E faz o quê? Fala o bem. Faz o bem. A Bíblia, ela é clara aqui. Olha o que o salmista Davi, ele fala aqui, ó. Confia no Senhor e faz o bem. A pergunta é: você está fazendo um bem? Ou só está fazendo bem para você mesmo? Ainda bem que a Bíblia não fala especificamente se é a você ou se é o bem a outras pessoas. Diga glória a Deus. Mas esse bem você pode entender como você quiser. A Bíblia, ela quer dizer para a gente confiar no Senhor e fazer o bem e não o mal. E por que você vive fazendo o que é mal? E por que você vive fazendo tudo aquilo que é mal? Deus, ele fala para você fazer o bem e você prefere fazer o quê? O mal. Engraçado que na cabeça das pessoas ela faz o mal achando que é o quê? O bem. Até nisso a pessoa deixa se enganar. Não, eu vou fazer isso porque vai ser bom. Mas na verdade o que ela está fazendo não é bom, é ruim. Porque vai ser o ruim para outras pessoas. Ou seja, vai prejudicar outras pessoas. Se você é uma pessoa que busca a Deus e confia no Senhor, você tem que fazer o bem. Porque quando você faz o bem, a Bíblia diz que quem planta colhe. Tem gente que não faz o bem. Tem gente que não consegue fazer o bem nem para o irmão que está na igreja do lado dela aí, que senta com ela todo dia, ela não consegue fazer o bem. Eu não sei porque, está num ambiente propício para isso, está num ambiente que prega isso, que ensina isso, mas você não consegue fazer o bem para o seu irmão.
Você mente, você inventa calúnia. Você quer... Parece que você está fazendo um bem na tua cabecinha, mas na verdade você está destruindo com uma pessoa e você está fazendo o quê? Fala aí, igreja. O mal, igreja. Aqui a Bíblia está ensinando, faz o bem. Faz o bem. Ele não especificou a quem, mas ele falou, confia no Senhor, mas faz o quê? O bem. Você tem que entender que para Deus poder te abençoar, não adianta, pessoal, não adianta, você quer que Deus te abençoe, mas você vive fazendo o que é mal. Você vive mentindo, você vive falando mal dos outros, você vive inventando coisa na tua cabeça. Engraçado que a pessoa, ela inventa coisa assim, que na cabecinha dela parece que é verdade, mas não é uma verdade, é mentira, porque ela criou aquilo ali. Ela não está fazendo bem, ela está querendo desgraçar com os outros, e na cabeça dela parece que fez o bem. Eu não sei o que raio que tem na cabeça da pessoa, que ela está fazendo o que é mal, mas na cabeça dela, eu estou fazendo o bem. O bem a quem? O bem a quem? Porque nem para você isso é bom, porque a Bíblia diz, o que planta, colhe, e você vai sofrer as consequências, porque você é uma pessoa que até aparentemente confia em Deus, mas você não faz o que é bem, você só faz o que é mal. Você tem uma mente maldosa, você tem um coração maldoso, desculpe eu falar, você é podre. E por você ser assim, a tua vida vai virar uma bagunça. Aliás, se já não está uma bagunça. Ah, eu quero vencer. Você vai vencer, vai ou não vai? Aí ninguém quer mais vencer. Quem vai vencer, igreja? Eu vou. Se você não vai, eu vou. Quem quer vencer? Então faz o que é bem, pessoal. Você quer vencer fazendo o que é mal? Você quer vencer achando que está fazendo bem, mas está fazendo tudo que é mal, e a tua vida, ela está de um jeito que, se você for olhar para a tua vida, está uma bagunça. Por que está uma bagunça? Porque você só faz o que é mal. Mas vamos lá, continuando. Ele fala, confia no Senhor e faz. Agora está aqui mais uma parte boa. Ele fala assim, ó, habita na terra e alimenta-te do quê? Está escrito aí, não está na tua palavra, na tua Bíblia? Habita na terra e alimenta do quê? Da verdade. Primeiro ele fala para fazer o bem. Agora ele está falando para você habitar na terra. É o que você faz, diga glória a Deus. Quem está habitando nessa terra? Glória a Deus. Se você não levantar a mão é porque você morreu. Quem está habitando nessa terra? Ele fala, habita na terra e alimenta-te da verdade. Mas por que você vive se alimentando da mentira? Aqui Deus está dizendo, habita na terra, alimenta da verdade. Mas você é um tipo de pessoas que tem uma facilidade, você é um tipo de pessoa que tem uma facilidade para, como é que se diz, para se alimentar da mentira. Eu estava falando na igreja da Vila Cispe, lá na Zona Leste, falando para o povo que o povo ele tem mais facilidade para ser atraído pela mentira do que pela nós tira pelo povo que nós atendemos aqui na igreja. Você sabe que Deus usa a bispa. A bispa já mentiu para você alguma vez na revelação? Se ela mentiu, fala que eu já pego ela aqui no altar mesmo. Quem aqui a bispa já mentiu na revelação para você? Não, pode falar, não tem medo não. Quem aqui a bispa já mentiu para você na revelação? Tem alguém aqui?
Eu acredito que não, porque esse não é o caráter dela. Porque a revelação que ela tem é de Deus. Só que muitas revelações que Deus dá para ela, tem gente que não aceita. Tem gente que não. E parece que a pessoa, a bispa, ela fala para mim direto essas coisas. A fulana, a menina que eu atendi, o rapaz que eu atendi, parecia que ele queria que eu mentisse para ele. Só que Deus revelou assim, só que ele queria que eu falasse outra coisa. Por isso que existem muitos picareta aí, pastores picareta. Pastores mentirosos. Porque também tem ovelha que gosta de se alimentar de mentira. Então, na verdade, existe o erro do profeta safado. Profeta, não pode nem chamar de profeta. Desse fulano safado, existe o seu erro, que gosta também da mentira. Às vezes a revelação que Deus tem para você, não é aquilo que falaram para você, porque te enganaram, porque na sua cabecinha e na cabeça daquele que está entregando para você a revelação, ele às vezes não é uma revelação do céu, é ele que acabou com uma estratégia, jogou o verde para colher o maduro em você, você soltou e ele soltou uma revelação para te agradar. Por isso que tem muita gente que vive com a vida desgraçada. Porque ela não se alimenta da verdade, ela só alimenta do quê? Da mentira. Da mentira. Eu estava num lugar que eu era pastor, pastoreando numa determinada igreja, que eu não vou falar o nome, não interessa. Amém? Mas eu vou falar para você o que o líder da igreja falou para mim. O próprio líder falou para mim e para a bispa. A gente era pastor. E o líder chegou em mim, pessoalmente, com a cara lisa e lavada, porque só pode ser um cara de pau uma coisa dessa. Ele falou para mim assim: Rogério, vem cá. Vem cá, Meire, e você também. Deixa eu falar para vocês dois uma coisa, ó. Faz o seguinte, faz igual eu. Olha o que ele fala, faz igual eu. Foi glória a Deus. Eu pensava que era coisa boa, né? Aí ele falou assim, faz igual eu. Falei, como assim? Fazer o quê? Ele falou assim, ó, mente para o povo. O povo gosta de mentira. O líder, viu? Que está dezenas de anos fazendo a obra. Ele falou, mente para o povo, mente a revelação. Ô Meire, você tem que mentir. Você tem que mentir a revelação, porque o povo gosta disso. O líder falando isso. Só que eu dei razão a ele. Porque na verdade, o povo gosta de se alimentar do quê? Infelizmente. Aí ele falou assim, mente, faz assim, ainda deu umas estratégias dele lá, e ele falou, ó, faz assim, ó, é facinho, Rogério, ó, é facinho, faz assim, faz assado, faz desse jeito, faz desse jeito, faz desse jeito. Falei, E a gente ouvindo, para não responder ele mal, porque ele era ainda líder nosso, que a vontade que dá de responder mal. E a gente não pode fazer isso enquanto você estiver lá debaixo da cobertura, porque eu leio Bíblia, eu sei o que está escrito na Bíblia. Diga glória a Deus. Então, aí ele falou, você entendeu? Entendeu. Aí eu falei assim, tudo bem. Posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei, quando eu entrei aqui, eu falei para o senhor que eu ia ser pastor, não foi? Ajudar o senhor a cuidar do povo. Ele falou, é verdade, Rogério. Falei, então. Pastor mente ou fala a verdade? Biblicamente falando, o que o senhor acha? Ele falou, fala a verdade. E o senhor está mandando mentir, o apóstolo. O senhor me desculpe, mas eu não vou fazer isso não. Nem eu, nem minha esposa. Se o senhor gostar, amém. Se não gostar, eu vou embora. Não tem problema nenhum. Aí ele, não, Rogério, é assim, assim, assado. Falei, não. Deus abençoe o senhor. Eu fiquei só mais uma semana nesse lugar. Deu uma semana e ó,
Fiz assim para ele, pastor, estou pedindo para sair, Deus abençoe o senhor aí. Fica aí. Ele não gostou da minha saída e nem da bispa. Porque quando a gente chegou no ministério, a sede dele dava 80 pessoas. Quando a gente saiu, deixamos com 500. Ele ficou brabo. Brabo. Mas menti eu? Negativo. Por que eu vou enganar você? Você já chega aí do mundo. Você já chega aqui dentro. Lá fora você já é enganado pra caramba. Lá fora a sua vida já era uma mentira. Aí chega na casa de Deus, que é a casa de Deus, você vai viver outra mentira. Outra mentira. Mais uma vez sendo enganado. Já basta que lá fora você foi enganado. Aí chega aqui na casa de Deus, o pastor que está no altar vai mentir para você. Então Deus ele está dizendo aqui, igreja, ó, habita na terra e alimenta da verdade, da verdade. Não é da mentira. Porque tem muita gente, igreja, que tem essa facilidade de se alimentar de mentira. Não quer se alimentar da verdade. E sei lá, as pessoas preferem ouvir uma mentira do que ouvir uma verdade. É estranho esse negócio. Eu vou te explicar como é que é a mentira. A mentira tem um ditado que diz assim: a mentira tem perna, é outra mentira. É outra mentira. A mentira tem perna curta. Não tem, porque você se enganou 10 anos, 12 anos, 8 anos, 20 anos. Tem gente que vive enganado 20 anos. Quem já viu isso acontecer? Então não é tão curta assim, né? Tem gente que fica enganado muitos anos. E olha como é que é a bendita mentira. A bendita não, vamos falar maldita mentira. Olha como que ela funciona. A mentira é o seguinte, você ouve ela, só que a mentira, ela está parecida com uma porque você está acreditando. E a mentira, ela é de uma forma que é o seguinte, ela te ilude. Ela o quê? No começo você pensa que é verdade. Só que se passa dias, se passa anos, se passa tempos, e quando você descobre que aquela verdade que você achou que era verdade, e na verdade não era verdade, era uma mentira, você fica como? Você fica como? Você fica machucado, porque aquela mentira que parecia ser uma verdade, te iludiu. E por você ter ouvido aquela mentira, você ficou esperando. E por ficar esperando, você ficou durante esse tempo iludido. E quando você percebe que aquilo ali não era a verdade, era mentira, você fica como? Você fica decepcionado. E você fica tão decepcionado que você chega na pessoa que mentiu para você, você cobra o quê? Poxa, por que você não falou a verdade para mim? Não é assim? É ou não é? Por que você não falou a verdade para mim? Poxa! Porque a mentira, pessoal, ela ilude, e às vezes ilude tanto que fica muito tempo sendo iludido, e você fica esperando algo daquela mentira, que na verdade não vai vir nunca, porque é uma mentira, então não vai chegar. Se é mentira, não chega. Então você fica tão iludido, mas tão iludido, e quando você vai olhar no relógio, quando você vai olhar no calendário, você fala, meu Deus, se passou tantos anos, e eu estou esperando isso, achando que era uma. Aí agora você perdeu tempo, perdeu anos, perdeu dias, perdeu meses, por causa de uma mentira. E na realidade, você ficou decepcionado, que a tua vida é uma bagunça, por causa que a mentira, ela só traz desgraça. A mentira, ela só traz o quê? Desgraça. Nem falar que a mentira traz coisa boa, que não traz.
Mesmo você sabendo que é mentira, ela não traz coisa boa. Mesmo sendo você contando a mentira, ela não traz coisa boa. Por quê? Porque tanto quem ouve e tanto também quem está falando, também vai atrair maldição. Porque a mentira, pessoal, ela ilude o ser humano. E quem está contando a mentira, ele pensa que vai sair ileso. Vai sair o quê? Ileso. Aí ele fala, eita, essa daí eu enganei. Ih, trouxa. Trouxa é ele que vai pesar também na vida dele. Você pode ser até o bobo da história. Mas olha, o fim desses é dessa forma aqui. Esses que mentem, pessoal, que ilude as pessoas, esses estão mais no inferno do que você imagina. E Deus fala aqui através da palavra, através do salmista, e agora através do apóstolo Rogério, diga glória a Deus. Habita na terra, alimenta-te da verdade, não vai em lugares que tem mentira, não fica indo em lugares que te ilude, não fica buscando, por isso que a Bíblia ela é clara, né? Por isso que ela fala, conhecereis a verdade e a verdade vos... Olha que benção. Aí tem gente que só interpreta isso pela conhecer a verdade vos libertará. Aí o povo fala, a verdade está na Bíblia. Realmente a verdade está na onde? Mas a verdade em si não é só na Bíblia. Até a verdade do dia a dia é bom. Então ele fala aqui o seguinte, ei, conhecereis a verdade. Porque quando você conhece a verdade te liberta do quê? Fala da mentira. Então, essa palavra tem duplo sentido, tanto da palavra de Deus, como também da verdade no dia a dia da nossa vida. Porque quando você conhece a verdade, você se liberta do quê? Da mentira. Isso é automático, igreja. Isso é automático. Então, pessoal, procura se alimentar da verdade. Agora eu vou explicar um pouquinho da verdade para você. A verdade, às vezes dói ou não dói? Dói ou não dói? Por isso que às vezes você prefere a mentira. Porque a verdade, já diz tudo, é verdade, diga glória a Deus. Então a verdade ela dói. E qual é o efeito da verdade? O efeito da verdade, às vezes ela vai te confrontar, ela vai o quê? Confrontar. Como o ser humano está no mundo de mentira, e como o ser humano às vezes está vivendo muito na mentira, então ele, quando vem a verdade o quê? Confronta a pessoa. E às vezes a verdade vai doer, vai ou não vai? Vai doer. Só que a verdade, ela dói, mas ela não dói por mal, ela dói por bem. Então, já que você não quer ouvir a verdade, você prefere ouvir a mentira, o que ela faz? Ela te ilude, te engana, você perde tempo e no final, quando você sabe que é mentira, você ainda não recebe nada, porque é uma mentira. Então, a verdade, ela pode até doer agora, mas ela vai te abençoar. Você pode, a verdade é tão verdade, que você não fica iludido com a verdade. Quando você se ilude é só com o quê? Com a mentira. Então a verdade, ela é tão abençoada, que quando ela vai te confrontar, ela não confronta para o seu mal, ela confronta você para o seu bem, igreja. Por isso que mamãe, eu não sei se a sua mãe foi assim, a da bispa era ao contrário, ô véia, viu? Porque eu digo isso porque a bispa me falou isso. O pai dela era diferente, o pai dela chegava assim, ó filha, ó, fala a verdade, filha. Todo curso sempre fala a verdade. E a mãe dela falava assim, não filha, você tem que mentir. Para se dar bem, é assim, filha, faz assim, ó. Deus entende, a véia ainda usa Deus, ô véia miserável. Deus entende. E papai e mamãe, eu acho que a maioria dos papais, das mamães,
ensina, filho, sempre fala a verdade. Eu não tive pai, eu tive só mãe, mas minha mãe sempre falou para mim, filho, fala sempre a verdade. Por mais que ela vai te machucar, por mais que você vai sofrer, por mais que você às vezes vai apanhar um pouquinho, um bocado da verdade, mas fala a verdade. Não é assim que papai e mamãe ensinam? Quem o seu pai e sua mãe te ensinou assim? Por quê? Porque a verdade, pessoal, ela traz coisa boa. Ela te confronta, pode até te machucar, porque aquele ditado é uma verdade também, que a verdade dói, diga glória a Deus. Mas ela dói no momento, mas ela não vai te amaldiçoar, igual a mentira faz. A mentira só traz maldição, mas a verdade, ela vai te abençoar. Por isso que você tem que continuar habitando nessa terra, mas se alimentando do quê? Da verdade. Aí você fica tão em busca, às vezes, de outras coisas, que às vezes prefere uma mentira. E muitas das vezes a mentira, ela vai fazer você sofrer duas vezes. No começo e depois no fim. Porque vai demorar tempo, anos, e você vai ficar iludida. E ficou iludido, já era. Perdeu tempo. Perdeu tempo. É o que eu falo sempre, eu e a bispa fala para o Isaac, ó, não minta para nós. Se você mentir, você apanha. Agora, se você falar a verdade, você pode até tomar bronca. Mas pelo menos fala a verdade. Porque se eu descobrir que é mentira, você vai ver, cara. Não, pai, não minto não. Realmente ele não mente para nós. Ele fala, ó, pai, é isso, isso, isso. Você pode ir lá provar que é isso que ele falou. Mas o dia que ele mentir, ele pode estar com a barba branca. Ele vai ajoelhar para apanhar. Amém? A varinha vale até 100 anos de idade. Vale ou não vale? Você está deixando o governo criar seus filhos? Não, não pode bater não. Minha mãe me dava cintada. Eu apanhei até de fio. Me fez mal? Não. Me fez, foi bem. Claro, não estou mandando você espancar seu filho, amém, pessoal? Tem gente que é meio retardado, né? Vai matar a criança. Faz isso não, doido. Mas, pô, corrigir, dar uma varadinha se for preciso. Tem criança que não é nem preciso bater, conversa, tira alguma coisa dele. Quem está entendendo? Mas antigamente não tinha isso. Antigamente nossos pais batiam na gente, criavam a gente e a gente, ó, sempre certinho. Hoje em dia, tocou, é cadeia. Oh, Jesus. Cadeia na minha casa não. Quem está entendendo? Então, pessoal, a verdade, ela pode até doer, mas ela vai te abençoar. Mas não a verdade atrasada, porque esse negócio de verdade atrasada é terrível. Porque primeiro vem a mentira, depois vem o quê? Aí não, eu quero a verdade logo de cara. Fala a verdade, é isso, vamos embora. Ah, mas vai ser difícil, é verdade, mas vai ser difícil. Não tem problema, vamos pela verdade, vai ser difícil, mas a verdade vai nos abençoar. Eu digo isso por experiência própria. Se eu e a bispa quisesse trabalhar na mentira, essa igreja não caberia. Aliás, nem nesse salão nós estaria. A gente está completando 10 anos de idade. Só que esse 10 anos é profético. Isso aí, eu não tenho dúvida, vai acontecer coisa extraordinária. Tem 10 anos, você olha para a igreja e olha assim, meu Deus, 10 anos, nem parece que a igreja tem o quê? 10 anos. É que a gente partiu ou palpitou para trabalhar com o quê? Na verdade. Senão estaria um monte de gente aqui. Se a gente mentisse, se a gente roubasse,
Se a gente falasse, às vezes, aquela mentira que agrada ao seu ego, se às vezes, ou a pessoa às vezes, né, ficaria aqui. Mas nós não faz isso. Nós faz a obra de Deus com verdade. Se Deus quiser abençoar na verdade, Ele que abençoe. Diga glória a Deus. E eu sei que Ele vai abençoar. Mas, na mentira, não me espere, que eu não vou na mentira. Eu não vou. Ainda mais enganar você, que já chegou de uma vida de mentira aqui. Negativo. Se você ficar aborrecido comigo, fica aborrecido com a verdade. Se você quiser ficar aborrecido com a bispa, fica aborrecido com a verdade. Mas não espera mentira de nós, porque você não vai ter nunca. Quem está entendendo? Primeiro que eu não vou para o inferno, você vai? Vá sozinho. Eu não vou não. Quem está entendendo? Então está aí, igreja. Para encerrar, ele fala assim, ó. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele falou que agrada do quê? Do Senhor. Por que agradar do Senhor? Agradar. Ele não está falando para você agradar. A palavra não está dizendo assim, agrada-te do. Então você tem que se agradar de quem? Se agradar aos feitos dele, se agradar da verdade dele. Diga glória a Deus. A verdade de Deus dói, mas se agrada. Se agrada do que ele faz, se agrada do que ele tem feito. Diga glória a Deus. E ele satisfará o desejo do seu coração. Quem está entendendo? Primeiro ele fala, olha que receita completa, ó. Faz o bem, habita na terra e alimenta do quê? Agora se agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Aí ele acrescenta mais dizendo assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele o quê? Ele fará. Olha que benção. Quem gostou dessa parte? Quem gostou dessa parte? Ele fala aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Algumas Bíblias está escrito, o tudo Ele fará. Diga glória a Deus. O que é esse mais? O que é esse tudo? É aquilo que você precisa. Você tem que entregar, igreja. Não fica buscando mentira não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Continua confiando nele, que o mais Ele vai fazer. Ou seja, o que você precisa, Ele vai dar. Ele vai dar. Não precisa você ter inveja dos ímpios, não precisa você ter inveja do perverso, não precisa ficar, como é que fala, irado, porque o perverso prospera em seu caminho. Deixa ele para lá. Você tem que entender que a promessa não foi para ele, mas ele está herdando, apóstolo. Então, porque você precisa herdar também. E se você não sabe, quando Deus, Ele quer te dar, você já percebeu que sai sempre de alguém? Deus tira dos ímpios e dá para os filhos dele. Deixa ele prosperar, porque depois mais tarde vai ter que passar para mim. Quem crê nisso? Eu creio na palavra. O problema é dele. Então Deus, Ele está falando assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Aí Ele fala, fará sobressair a tua justiça como a luz. Diga glória a Deus. E o teu direito como o sol ao meio. Diga glória a Deus. Olha que benção. Aí Ele fala, descansa no Senhor, espera nele. Descansa em quem? Fala descansa. Esse descansa aí que é meio esquisito, né? Porque tem crente que é meio doido. Descansa no Senhor, porque tem gente que eu não sei qual é que a pessoa entende o descansa, porque parece que a pessoa, ela leva ao pé da letra o descansar, né? Ela fala, vou descansar, aí não vem mais para a igreja, aí não faz mais voto, não ora mais, não jejua mais, ou seja, não faz nada. Não, o Senhor diz que tem que descansar, mas que descansar é esse?
O descansar que ele quer dizer é você colocar no colo dele e ficar assim, ó. Está na mão de quem? Pronto. E o que você tem que fazer? O milagre só é gerado através de alguma coisa, a partir de. Diga glória a Deus. Aí você tem que fazer o quê? Fazer a sua parte. Porque só existe duas coisas. Se você acredita em outra coisa, você é doido. Só existe duas coisas nesse mundo. Qual, apóstolo? Pergunta qual, igreja? Qual que é? Existe trabalho e Deus. Se você quer vencer sem fazer nada, você não vai vencer nunca. Porque a fé, até a fé, ela só é manifestada pela obra. Só se fizer alguma coisa. Então aqui ele fala, descansa no Senhor. Aí ele fala, descansa e espera nele. Espera. Não tenta colocar os bois por cima dos cavalos, que isso nunca funcionou na vida de ninguém, porque às vezes você quer tentar do seu jeito, eu vou dar o meu jeitinho, eu vou forçar um pouquinho, olha, não. Aí você tem que deixar no tempo de quem? De Deus. A vontade que dá muitas das vezes é atropelar, é pegar atalho, cortar o caminho. Quem já cortou o caminho? Isso nunca deu certo. Então nunca vai dar certo. Continue esperando nele. Ele fala, descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa dos homens que prosperam no seu, e por causa dos que leva o cabo aos seus maus o quê? Desígnio. Ou seja, não se irrita não por causa disso não. Deixa eles para lá. Diga glória a Deus. Aí ele fala assim no versículo 23, o Senhor firma os passos do homem bom. Diga glória a Deus. Do homem bom, homem, pessoal, às vezes as mulheres ficam coçando a cabeça e falam, Deus só fala com homem nessa bexiga. Não. Homem é porque a palavra masculina está sempre à frente. Mas quando a Bíblia fala homem, é a pessoa do ser humano. Quem aqui é ser humano? Então Deus está falando com você, mulher. Amém? Então ele fala assim, Deus, ele firma o passo do homem bom. Diga glória a Deus. E no seu caminho se o quê? Se compraz. Ou seja, Deus tem prazer no homem bom, na pessoa boa. Nos seus caminhos bons, ele tem um prazer. Diga glória a Deus. Aí ele fala assim, se cair, não vai ficar o quê? Prostrado. Ele falou, se cair, não vai ficar o quê? Prostrado. O cair que ele está falando, às vezes as pessoas também confundem esse cair. O cair no pecado, não. Às vezes você cai por causa de alguma coisa, cai ou não cai? Ou é só por causa de pecado? Não, às vezes você cai numa cilada, cai em alguma coisa, cai em outra coisa, e Deus vai falar, se cair, tem um se, diga glória a Deus, não quer dizer que vai cair, amém, igreja? Então, se cair, você não vai ficar o quê? Prostrado. Se você cair, Deus vai te levantar. Quem está entendendo? Então, você que caiu um dia, Ele vai te levantar. Você não vai continuar desse jeito prostrado. Você não vai continuar com a tua vida financeira prostrada, com a tua vida familiar, com a tua saúde. Não. Se cair, não ficará o quê? Prostrado. Aí ele fala assim, ó. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela. Você está vendo aí? Aí ele fala mais assim, ó. A experiência da pessoa de Davi. Ele fala, ó, eu fui moço. Ele falou que foi o quê? Ele foi jovem. A experiência do ser humano. Davi contando a experiência dele, ele fala assim, ó, eu fui moço. E já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo ser o quê? Desamparado. E nem a sua descendência a mim diga o quê? O pão. Ele fala, olha, eu fui jovem, hoje eu já sou velho, tenho uma idade, mas olha, eu nunca vi, olha o que ele fala,
Eu nunca vi, jamais eu vi o justo ser o quê? Desamparado. E nem sua descendência mendigar o quê? O pão. Você percebeu que a receita começa lá em cima? Para você ser justo, você tem que seguir a parte de cima. Confia no Senhor e faz. Habita na terra e alimenta da verdade. Se você seguir isso aqui, você vai ser a pessoa boa. Diga glória a Deus. Aí ele fala, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Aí ele fala, eu fui moço, agora sou velho, jamais vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Está aí, igreja. Você só continua se alimentando da mentira se você quiser. Você só continua fazendo o que é mal se você quiser. Ah não, apóstolo, eu acho que fazer o mal é melhor. Então continua fazendo. Continua fazendo. E a Bíblia fala que essas pessoas que esperam no Senhor vai herdar onde? A terra. Vai herdar o quê? Vai possuir o quê? A terra. Esse possuir é as coisas boas que Deus fez para essa terra, igreja. Então fica tranquilo, faça a sua parte, porque ele disse aqui que se cair não vai ficar prostrado. Ele falou que jamais viu o justo ser desamparado. Aí ele fala, é sempre compassivo a emprestar, e a sua descendência será uma bênção. Você entendeu? Além de você trazer para a tua vida, em vida, as bênçãos do Senhor, você pode até um dia morrer, porque todo mundo vai morrer um dia. Vai ou não vai, igreja? Vai ou não vai? O Silvio Santos morreu, olha, meu Deus do céu, cheio do dinheiro, o dinheiro salvou ele. Ele levou alguma coisa? Não, porque até isso ele pregou também, o Silvio Santos falava muito disso, que não ia levar nada desse mundo, e realmente não levou. Diga glória a Deus, pessoal. Era um homem bom, era um homem passivo, era um homem da verdade. Quem conhece o Silvio Santos sabe disso. Quem está entendendo? Mas não levou nada. Mas não levou nada. Mas foi um homem próspero nessa terra. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi um homem próspero. Então, pessoal, é isso que Deus quer que a gente entenda. Faz o bem, alimenta da verdade, habita nessa terra. Aí ele fala, agrada-te o Senhor, satisfará o desejo do seu coração, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, mas ele... Diga glória a Deus. Quem entendeu? Fica de pé. Pessoal, no mundo que a gente está vivendo, daqui para frente, é só mentira, viu? É só cuidado com a mentira. Cuidado com o quê? Com a mentira.